eu chamo para fazer a fala a deputada Ana Paula Lima. Então, porque a Ana Paula é secretária da Primeira Infância e Adolescência na Câmara dos Deputados. E isso é importante para este município, para este estado, porque ela é deste estado e ela representa todos os municípios lá, não só Blumenau, né, Ana? Muito obrigada, Maristela. Muito boa tarde às mulheres. Muito boa tarde aos homens. Parabéns por estarem aqui. Quando cheguei aqui, vi esse auditório repleto de mulheres, e a gente sabe que a política do cuidado geralmente é com as mulheres. Parabéns aos senhores de estarem aqui nesse compromisso que não é somente das mulheres, não é somente de uma prefeitura, de um estado ou de uma união. É um compromisso de todos nós. Muito feliz de estarem aqui nessa terra grandiosa, maravilhosa. Cumprimento aqui o prefeito municipal Neguinho. Eu fiz um esforço sobrenatural para estar aqui. Cheguei com muita chuva em Florianópolis. Pelo Waze dizia assim, vai chegar lá 4h30 da tarde. Eu disse, não vou mais. Falei para a professora Louvani, não vou dar conta. Mas como eu sou muito metódica, disciplinada, eu disse que vinha e vim. E quero agradecer muito a Lília, do Instituto Arnes. Agradecer também a Maristela, que é da minha cidade de Blumenau, que com ela eu tive o prazer de conhecer essa figura fantástica que foi a pediatra Zilda Arnes, que esteve em todos os municípios do estado de Santa Catarina, do Brasil e também internacionalmente. Seu falecimento foi numa ação que foi feita no Haiti e ela representa muito para todos nós. Está aqui é o compromisso que nós temos com o cuidado que nós precisamos ter com a infância, com a juventude, com a adolescência no nosso país. Cumprimento a doutora Rebeca. Este ano nós tivemos várias ações na Câmara, digo Câmara Federal, porque lá tem homem e mulher, então não é Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, com ações importantes também daquilo que represento e do que ela representa na CNJ, juntamente com a Ivânia. E, como eu disse, é um trabalho que a gente tem que realizar conjuntamente para que isso possa acontecer. Feliz de estar dividindo essa mesa com a senhora. A Tatiana, aqui representando o Ministério da Saúde, da nossa ministra Nízia Trindade, que tem feito um esforço muito grande para que o Ministério possa ter as ações concretas e restabelecer o respeito que tem pela população brasileira. Muito prazer também defender essa mesa contigo, de estar junto. Cumprimento aqui a Hannah Robolt, representando as nossas crianças e adolescentes. Uma salva de palmas para ela, está aqui acompanhando, juntamente com o seu pai, o nosso secretário de Educação, o Félix. Cumprimento aqui também a representação do deputado Marquito, que já esteve na audiência pública ontem, a representação do deputado Neudi Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, aqui representado pelo Sandro Maciel. É um prazer muito grande estar aqui neste momento e dizer para vocês que, além de estar nessa terra tão maravilhosa, e com a doutora Zilda, que fazíamos na minha cidade, né? Minha mãe era catequista, pastoral da criança, e naquilo a gente percorria os bairros da nossa cidade. Estou falando do Menal, ali do Vale do Itajaí, que é um pouquinho parecido com Forquilinha, mas pesando as crianças, levando a multimistura, levando o soro caseiro, de uma forma apaixonante, de uma forma voluntária, e que isso aí, as mulheres saíam voluntariamente pelos bairros. Esse exemplo que dona Zilda Arnes deu para o Brasil e para o mundo, eu acho que tem que permanecer no coração de todos nós, porque quem cuida da criança cuida do futuro. Quem cuida da saúde, da educação da criança, da proteção à criança, cuida do futuro. Eu escrevi aqui algumas coisas para nortear a minha fala. Eu sou Ana Paula Lima, a minha formação é na área da saúde, eu sou enfermeira obstetra, então, quando fala de criança, eu já penso na mãe, já penso na gestante. E se não cuidar das mulheres, as mulheres também não vão cuidar das crianças, porque é as mulheres que têm esse papel. E precisa ter um olhar diferenciado. Na assinatura do marco, o pacto da primeira infância, que teve no CNJ, o prefeito estava, outras representações estavam lá presentes, na minha fala eu falei, quem cuida de quem cuida? Tem que cuidar também das mulheres.
quando se cuida das mulheres, e tem um fato que a gente vai debater também agora no próximo mês de maio, até falando com a doutora Rebeca, da questão da adoção. Quem cuida das mulheres? Por que as crianças estão sendo colocadas tantos nos abrigos? É um debate que a gente precisa fazer futuramente, porque tenho percebido que o abrigo de crianças tem muitas crianças lá, mas a gente precisa restabelecer os laços afetivos com a família. É o meu primeiro mandato de deputada federal, mas já fui por 4 mandatos de deputada estadual, e dessa forma também eu assumi a responsabilidade de estar coordenando a Secretaria da Criança, da Primeira Infância, Adolescência e Juventude da Câmara Federal. Porque a gente percebeu, e eu não fui uma protagonista nisso, eu assumi, eu sou a primeira secretária, que lá se debate assuntos do Brasil inteiro. Mas, para debater assuntos na legislação específica da criança, a gente precisava organizar essa secretaria diante de tantas frentes que nós temos lá. Nós temos frente da primeira infância, do abuso sexual, da adolescência, da saúde mental da criança. Então, são 23 frentes, e essa secretaria ela congrega essas frentes todas para a gente debater de uma forma coletiva esses assuntos, dessas legislações. Tem mais de 3.000 projetos de lei na área da infância, da juventude, da adolescência na Câmara Federal. Mais de 3.000 projetos. Claro que tem muitos projetos interessantes, mas também tem muitos projetos que vão retroceder nos direitos da criança e do adolescente, e a gente está debatendo isso com muita responsabilidade naquele ambiente que faz, né, que tem que ser a proteção integral das nossas crianças. No ano passado, o Pacto Nacional pela Primeira Infância ganhou a adesão, doutora Rebeca, de 24 instituições públicas, somando-se a 312 participantes do movimento lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. E aqui sempre menciono ela, que é uma doutora nesse assunto, apaixonada, que é a Ivânia. A primeira infância é a fase primordial do desenvolvimento humano, que vai até os 6 anos de idade. E durante esse período é que ocorrem as construções fundamentais, desde as físicas até as emocionais e cognitivas, que formam a base da personalidade e das competências humanas, necessários isso para a vida inteira. Se temos traumas de adultos, vocês podem ter certeza que foi lá na questão da primeira infância que não foram resolvidos e que não teve a proteção adequada. E para abraçar essa causa, foi criada, então, no dia 8 de março de 2016, uma lei, no Congresso Nacional, que institui o marco legal da primeira infância. Entre as inovações dessa legislação estão a qualificação dos profissionais que atendem as meninas e meninos na primeira infância e a extensão da licença paternidade, que foi ampliada para mais 15 dias no âmbito da empresa cidadã, que a Sheila falou que não sabe aqui em Forquilinha quantas já aderiram a esse programa da empresa cidadã. E essa é uma alteração importante para a promoção da formação do vínculo entre pais e filhos, favorecendo, inclusive, a amamentação. A Ivânia disse para mim falar isso, favorecendo a amamentação, e percebi aqui também que dados aqui de Forquilinha, que ainda está na faixa de 50%, se não me falha a memória. É uma questão cultural, e a gente precisa desconstruir isso na mente das mulheres, o quanto é importante a amamentação, principalmente nos primeiros 6 meses de idade, porque vai reforçar consecutivamente não somente a saúde física, mas principalmente o emocional entre o vínculo mãe e filho. Então, eu compartilho aqui também com a questão do marco da primeira do pacto, a questão da amamentação. Vários locais, aqui vi que as creches já têm a sala de amamentação, no Congresso Nacional nós também já fizemos, no Palácio do Planalto também foi inaugurado esse ano. Eu acho que onde a gente puder oportunizar um local que a mãe possa amamentar as crianças, é muito significativo. Também outro tema que aborda o pacto é o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para gestantes e mães apenadas, de modo a prevenir
os prejuízos acarretados pelo encarceramento e também no desenvolvimento das crianças na primeira infância. Para que os planos municipais para a primeira infância sejam efetivos, que eu vi também uma pergunta aqui de alguém da plateia, diante da explanação aqui da Sheila, eu quero dar os parabéns para a cidade de Forquilinha, que nem todos os municípios ainda, e para a Sheila, e para a Sheila, e para a Sheila e para a equipe, que nem todos os municípios ainda não têm um plano e não construíram dessa forma democrática e principalmente com a participação da criança. Porque esses cartazes aí, eu estava falando para o secretário da Educação, representam muito. Se a gente for olhar cada desenho desse aí, a gente vai perceber que foi através dessas ilustrações que as crianças falam o que elas sentem e o que elas querem. Então, essa participação, né, desse protagonismo da infância é de extrema importância e fica a dica também para os próximos municípios que vão fazer esses planos efetivos através das prefeituras e que elas vão desenvolver estratégias integradas conforme a realidade de cada município, com a criação de comitês intersetoriais dedicados à primeira infância. E aqui, quando a Tatiana falava, como eu sou da área da saúde, e a gente tem que ter esse olhar diferenciado, porque é ao nascer que a gente vai fazendo a diferença, com tanto cuidado com a gestante, quanto no nascimento dessa criança. O Programa de Aceleração e Crescimento do governo federal, do governo do presidente Lula, priorizou a primeira infância, priorizou o povo brasileiro e já colocou algumas ações que diz muito para nós mulheres. A falta de creches, escola em tempo integral, o prefeito, a cidade ganhou uma aqui, escola em tempo integral. As maternidades, que precisa ter maternidade no Brasil, vai ter maternidade no Brasil. E, principalmente, aquilo que as pessoas não gostam ainda, Tatiana, que é os centros de parto normal. Quem faz o parto não é o médico, não é a enfermeira. Quem faz o parto é a mulher. É a mulher que faz o parto, é ela. Entende? Então, ela tem que vir, quando ela for atendida, tem que ser de uma forma carinhosa, respeitosa, porque no momento do nascimento de uma criança, é liberado vários hormônios no corpo da mulher e também transmitido à criança. Então, esse momento é muito especial do nascer, diferente, respeitoso, sem a questão também da violência obstétrica, que aqui faço um desafio que a maioria das mulheres no Brasil ainda sofre, e isso repercute também na primeira infância. Falo também da questão da baixa cobertura vacinal, gente. Vocês estão com 95%, parabéns. Infelizmente, nos últimos anos, essas fake news dizendo que quem toma vacina vira jacaré, já não pode mais acreditar. Está voltando, de repente, doenças que já não existiam mais no Brasil. A exemplo da poliomielite, da meningite, do sarampo, que estão vindo. Para vocês verem, Santa Catarina, que tinha uma excelente cobertura vacinal, no último ano não foi tão perfeita assim. E as campanhas estão acontecendo, mas, infelizmente, muitas fake news ainda estão poluindo a mente das pessoas e a baixa cobertura vacinal no nosso estado ainda é pequena. Tanto é que está sobrando vacina da dengue, que a maioria dos pais não levaram as crianças de 10 a 14 anos para ser vacinadas. Então, nós também temos que trabalhar a aumentar a taxa da cobertura vacinal. Outro exemplo também de proteção à primeira infância é o programa Bolsa Família, que esse ano, também, ano passado, aumentou o recurso para as gestantes, é 650, mas para gestantes e mães que tiveram crianças abaixo de 6 anos, mais R$ 150, para elas poderem também alimentar as suas crianças. Porque na época da doutora Zilda Arnes, nós fazíamos a multimistura. Agora, nós não precisamos mais nisso, mas nós temos que sair do mapa da fome no nosso país. Por isso que também o Bolsa Família é um importante projeto para que a gente possa dar segurança para as mulheres e para os seus filhos. Além disso, também é importante, nesse pacto e nesse plano, os municípios realizarem, como bem falou aqui a Sheila, os diagnósticos locais para identificar as necessidades específicas das suas comunidades e que desenvolvam ações e programas adaptados à realidade local.
A gente já sabe qual é a realidade de Forquilinha. Na minha cidade eu ainda não sei, que é Blumenau, mas também tem um trabalho excelente na área da infância. Tínhamos Secretaria da Criança e do Adolescente. Nós também, na Câmara Federal, este ano, nós conseguimos realizar as secretarias de criança e adolescente em vários estados. Aqui no estado de Santa Catarina é coordenado pelo deputado Marquito, que também faz esse debate desse pacto. E o atual governo do nosso país tem demonstrado a boa vontade nesse sentido, para que os problemas e as questões que permaneçam sem a devida atenção durante alguns anos voltarem a ser priorizadas, e a condução das políticas a cargo do Poder Executivo estão finalmente voltando a apresentar esses bons frutos. Um bom fruto que eu posso dizer aqui para vocês é que no primeiro ano da gestão do presidente Lula, a destinação dos recursos para os programas e ações que atendem à primeira infância subiu de 19 bilhões no ano passado para 27,109 bilhões, correspondendo, então, um aumento de 38%, um aumento em relação ao ano de 2022. Isso demonstra que nós estamos numa mudança na administração pública, sinalizando que as crianças e adolescentes voltaram a ser vistos como prioridade no nosso país. Digo isso também porque, quando eu estava vindo para cá, naquela chuva, no trânsito da 101, até pensei que o Morro dos Cavalos ainda não estava dando o direito de ir e vir, eu estava ouvindo vocês aqui e o prefeito fez uma pergunta: como é que fica o orçamento, das emendas do orçamento? Nós somos responsáveis para destinar o orçamento do nosso país. Nós somos 16 deputados e deputadas federais e 3 senadores no estado de Santa Catarina, e nós somos responsáveis. Então, a emenda impositiva que o senhor perguntou, 50% é para a área da saúde. Na área da saúde também engloba as ações da primeira infância, infância e juventude. E os outros recursos são para a área da educação, assistência social ou de infraestrutura. Mas o governo federal, através também da Secretaria da Câmara Federal, nós colocamos no orçamento federal recursos para a primeira infância, infância e juventude, no orçamento federal do governo do Brasil. Eu gostaria, então, também de destacar importantes conquistas que nós aprovamos na Câmara Federal, que foi sancionada pelo presidente Lula, que foi a sanção desse ano ainda da Lei 14.826, que institui a parentalidade positiva. Foi um avanço para o nosso país, da deputada Laura Carneiro, se não me falha a memória. É uma forma de abordar a educação das crianças, atenta ao acolhimento, à não violência, particularmente, mas também à compreensão que toda criança é sujeito de direitos. E isso a gente tem que repetir muitas vezes, porque tem gente ainda que acha que não é sujeita de direitos. Então, essa lei significa muito para nós. A lei também institui o direito de brincar como estratégias fundamentais na prevenção à violência contra as crianças. Eu sou da cidade, mencionada aqui, se não me falha a memória, foi pela Sheila também, da creche em Blumenau, que uma pessoa entrou e bateu 3 crianças, de uma violência. Isso é um problema que nós precisamos resolver no nosso país, é pacificar o nosso país, para reatar os laços de afetividade, para não ter mais armas e ter mais livros, para que a gente possa tratar a saúde mental das nossas pessoas. A pandemia afetou muito a saúde mental e é um desafio também do Ministério da Saúde. Nós precisamos ter estratégias para isso. Nós percebemos que o número de suicídios entre crianças e adolescentes aumentou no nosso país, apesar de ter abaixado a mortalidade infantil de 28 para 15 mil nascidos vivos este ano. Então, é fundamental que a gente também faça a cultura da paz nas nossas escolas, e a cultura da paz passa também pelos adultos a fazerem isso. Então, essa legislação é um marco histórico, que reconhece a importância de criar um ambiente seguro, acolhedor para as nossas crianças, promovendo um desenvolvimento saudável e amigável. Além disso, também, a Lei 14.617, que estabelece o mês de agosto como o mês da primeira infância,
vamos fazer eventos na Câmara Federal. Esse é um período dedicado à conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos. E, no entanto, nós sabemos ainda que tem inúmeros desafios que a gente precisa enfrentar coletivamente, conjuntamente, porque eu tenho certeza que todas e todos vocês estão no mesmo pensamento de a gente poder proteger a nossa infância, primeira infância e infância no nosso país. Temos o desafio dos tráficos de crianças, a exploração sexual de menores e a exploração do trabalho infantil. Temos denúncias em vários locais, aumentou muito as denúncias, eu acho que pela rede de proteção. No ano passado foram 430 mil denúncias atendidas pelo Disque 100, que englobam todos os tipos de denúncias da violação dos direitos humanos, mas 228 mil denúncias foram contra crianças e adolescentes. Em todos os locais do nosso país. Não é só na ilha de Marajó, é em todos os locais do nosso país. É, às vezes, do lado da nossa casa e a gente não está sabendo. E a gente tem que perceber, tem que se olhar. É, às vezes, a professora na escola que sabe porque a criança fez a denúncia. A professora da educação infantil. E a gente sabe que a gente, se vê o abuso sexual, a gente tem que ter a responsabilidade, vencer o medo, ter a coragem de fazer a denúncia, porque isso é grave. Isso afeta o comportamento e a vida das crianças por todo inteiro. Então, eu encerro o meu compromisso enquanto parlamentar federal, representando o povo brasileiro naquela Casa de Leis, dizer que a gente está juntos nessa luta de proteção à nossa infância, à nossa juventude, à nossa adolescência. Estou à disposição do Instituto, viu, Lilian? No que for necessário, a todas e a todos vocês, o que tiver de entendimento, que a gente possa aprimorar a nossa legislação brasileira, nós estamos à disposição e sempre defendendo o orçamento criança. Porque a gente não faz política pública sem dinheiro, né, prefeito? Tem que ter também um orçamento generoso na proteção da vida, na proteção da nossa infância e juventude no país. Muito obrigada.